Shalom! Seja bem-vindo ao Vigia Agora, um tempo para o remanescente escolhido do Senhor que está se levantando sobre a nação do Brasil, se reunir para poder vigiar por cada palavra profética liberada sobre a nossa nação. Seja muito bem-vindo e vai entrando aí, já vai compartilhando. Esse é o Vigia Agora. Nós sabemos que quando um vigia se levanta sobre uma nação, a nação muda de destino. Quando os vigias se levantam sobre uma nação, a nação muda de destino. E estamos aqui como vigias sendo levantados sobre a nossa nação para trazer uma mudança de rota, para trazer uma transformação ao destino profético que a nossa nação tem e que o Pai determinou para a vida dele. Então vai entrando aí por onde você está, já coloque a cidade na qual você está me acompanhando. Olá, profeta Alejandra, um besito, saludos desde Brasil, bem-vinda. E você que está entrando aí do Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste, você vai me fazer um favor, porque eu tenho recebido muitas mensagens. Muitas pessoas não têm conseguido acessar a nossa transmissão. O Instagram, de uma ou outra forma, não está distribuindo, está parecendo como se a gente não tivesse na live. Mas todos os dias aqui, nós estamos nessa convocação, 21 dias de convocação pela nossa nação, 21 dias do jejum dos vigias pela nossa nação. Então você faz parte disso e você agora vai compartilhar aí essa transmissão para que outras pessoas também tenham consciência de que todos os dias nós estamos aqui às 23 horas nesses 21 dias de jejum. Hoje é o nosso 11º dia, estamos aí na metade dessa jornada e eu tenho certeza que muitas coisas têm se movimentado nos céus da nossa nação e isso tem trazido também consequências para a sua vida. Isso tem destravado também muitas coisas sobre a sua vida. Eu não tenho dúvidas disso, tenho recebido testemunhos a respeito disso e eu tenho certeza que quando nós oramos, a palavra de Deus diz, quando nós oramos pela paz de Jerusalém, nós também recebemos dessa paz. Quando nós oramos pela nossa nação, nós também nos submetemos àquilo pelo qual nós estamos orando, declarando, intercedendo, batalhando. E isso não será diferente. Você receberá o cumprimento dessas promessas que estamos profetizando, trazendo a memória do Senhor, lembrando para a nossa nação, e isso também virá sobre a sua vida. E você que está comigo desde o dia 1º já sabe, coloque aí, eu vigio, e coloque o nome da sua cidade, ou do seu estado, ou da sua nação. Eu estou aqui em Belo Horizonte, eu vigio por Belo Horizonte, eu vigio pelo Brasil, e você coloque aí a bandeirinha do Brasil, já pegue a sua bandeira do Brasil. Estamos levantando esse memorial todos os dias, trazendo à nossa memória esse momento que nós devemos ter de intercessão pela nossa nação, um amor pela nossa nação, um amor intercessório. O amor intercessório faz com que o propósito de Deus seja destravado para os nossos territórios. Vai aí enchendo os comentários com a bandeirinha da nossa nação ou da sua nação, se você está aqui, e vá compartilhando, me ajude aí a compartilhar para que as pessoas entendam, saibam que nós estamos ao vivo aqui, nós estamos ao vivo, nós estamos online. Todos os dias nós temos recebido uma direção da parte de Deus de uma forma bem específica para nós intercedermos, nós orarmos, nós proclamarmos, nós liberarmos as palavras de vida, as palavras espermáticas para a nossa nação, para que elas deem fruto. Todos os dias nós estamos aqui nos posicionando por temas específicos da nossa nação. Se você não acompanhou algum dia, nós estamos liberando todas essas transmissões também lá no meu canal no YouTube, Débora Guilhem Oficial. Vai estar disponível lá para você orar, interceder, você poder absorver todas as palavras, as promessas que estão nas Escrituras para você declarar mais uma vez sobre a sua cidade, sobre
sobre o seu estado, sobre a sua região. Eu prometo que após isso nós vamos levar aí e oferecer para vocês também um compilado de todas as palavras proféticas que nós estamos liberando aqui, mas hoje nós vamos interceder de uma forma específica pela economia da nossa nação e pela grande transferência de riquezas. Há uma promessa da parte do Senhor para a nossa nação. O Brasil é uma nação rica, o Brasil é uma nação próspera. Veja, em meio a tanta corrupção, em meio a tanto roubo, em meio a tanta devassidão, em meio a tanta distorção financeira, em meio a tanto colapso financeiro, em meio a juros altíssimos, mesmo assim nós vemos a nossa nação prosperando, mesmo assim nós vemos a nossa nação avançando. E isso mostra que nós carregamos um destino profético de prosperidade. Isso Deus já liberou sobre nós desde Gênesis. Gênesis capítulo 1 fala quando Deus liberou a bênção dele sobre a humanidade. E aqui eu não estou entrando no que diz respeito a uma teologia da prosperidade, não é isso, mas sim toda a palavra de Deus fala a respeito da prosperidade. Fala mais a respeito de prosperidade do que de pobreza. E se Deus é um Deus próspero, Deus é um Deus rico, Deus é um Deus que deseja que os seus filhos sejam prósperos, sejam bem-sucedidos, sejam abundantes. Se Ele é um Deus de abundância, por que nós queremos viver em escassez? Ou porque nós queremos viver debaixo de um jugo da pobreza? Isso não condiz, não é coerente com a natureza de Deus. Então nós precisamos, como nação, romper essa mentalidade de pobreza. E principalmente nós, como igreja do Senhor na nossa nação, precisamos nos arrepender e renunciar essa mentalidade de pobreza que por anos e anos e anos e décadas e anos nós abraçamos como um estilo de vida. Tudo isso vem de todo um contexto católico, de todo um contexto idólatra. Eu não vou entrar aqui nisso, mas eu quero que você entenda que culturalmente, como povo do Senhor, nós somos ensinados a nos comportar debaixo de uma mentalidade de pobreza. E a pobreza, ela não dignifica ninguém. Deus, ele liberou uma bênção, e quando ele liberou essa bênção, ele diz: vocês vão ser frutíferos, vocês vão multiplicar, vocês vão sujeitar o que vocês multiplicarem, e vocês vão governar, vocês não vão estar por baixo, vocês vão estar por cima. Por isso vocês precisam ser frutíferos, sejam fecundos, sejam frutíferos e multipliquem. Essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus possui um fator de multiplicação. E eu quero declarar sobre a sua vida como igreja, como remanescente, mas também como habitante dessa nação, que destrave na sua vida nessa hora esse fator de multiplicação. Tudo aquilo que você venha a colocar as suas mãos, venha frutificar e venha multiplicar de acordo com a bênção do Senhor sobre a sua vida. Provérbios 10, versículo 22, e nós vamos aqui declarar várias passagens, então eu quero que você vá colocando aí nesse momento. Provérbios 10, versículo 22 diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. Nós vemos hoje muitas pessoas prósperas, vemos muitas pessoas de influência, muitas pessoas posicionadas na nossa nação, que de certa maneira elas possuem um determinado nível de riqueza, de fartura, de abundância e de prosperidade. E aí muitas vezes, como filhos de Deus, perguntamos por que aquela pessoa é tão próspera e por que os filhos de Deus, eles não conseguem avançar em prosperidade. Número 1, porque nós abraçamos a mentalidade de pobreza como igreja. Número 2, nós vemos aqui que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. Nós vemos na palavra de Deus que Mamon também pode enriquecer. E nós temos visto isso na nossa nação. Mamon tem enriquecido as pessoas da nossa nação através da corrupção, através de alianças profanas, através de rituais, através de todo tipo
tipo de aliança e contaminação, mas a palavra de Deus diz que mesmo Mamon vindo a enriquecer essas pessoas, é uma riqueza que traz dor. É uma riqueza que em alguma área da vida dessas pessoas irá gerar dor, irá gerar desgosto, irá gerar conflito, irá gerar tristeza. Mas a bênção do Senhor, ela enriquece. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, que a bênção do Senhor, ela venha trazer riqueza sobre a sua vida. Se queremos mudar a economia da nossa nação, precisamos mudar a nossa mentalidade. De uma mentalidade de escassez, de uma mentalidade de pobreza, de uma mentalidade de miséria, para uma mentalidade de abundância. Mentalidade de abundância é a mentalidade do reino de Deus. O reino de Deus é um reino abundante. A glória de Deus caminha junto com a riqueza dele. Ali em 2º livro de Crônicas, o Davi, ele descrevia isso, e ele, quando ele olhou e descreveu em sua adoração a Deus, ele diz: Pai, riquezas e glórias vêm de ti. A riqueza vem de Deus. A riqueza vem de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: a riqueza, ela vem de Deus. Deus liberou a riqueza dele antes mesmo do homem pecar, antes mesmo de Adão pecar ali no jardim. Deus já tinha liberado da sua riqueza para o jardim. Como nós sabemos isso? Quando Deus criou o jardim ali, diz a palavra de Deus que do Éden, que é uma atmosfera de glória, a atmosfera dos céus, saía ali do Éden um rio, e o rio, ao acessar o jardim, ele se subdividia, ramificava em 4 braços, e um desses braços é o braço da abundância, é o braço da riqueza, é o braço da prosperidade. Então, antes mesmo do homem cair no pecado ali no jardim, nós vemos que Deus já tinha liberado uma medida de riqueza e de abundância ali naquela atmosfera, porque a atmosfera dos céus não existe pobreza, na atmosfera dos céus não existe escassez, mas sim existe fartura, existe a bênção do Senhor, existe a abundância do Senhor. De fato, a palavra bênção significa uma medida extra ou uma medida expansiva. E a palavra maldição implica em limitação. Todas as vezes em que nos sentimos limitados em alguma área das nossas vidas, todas as vezes que nos sentimos pressionados, apertados, isso é um sinal de algum bloqueio, que é uma maldição espiritual. Porque a maldição, ela nos diminui, a maldição nos limita, a maldição faz com que a gente viva de forma medíocre, faz com que a gente viva de forma limitada. A bênção do Senhor, ela é expansiva, ela é grande, ela supera todos os limites. E eu declaro nessa hora sobre os céus do nosso país e sobre a sua vida, que venha a bênção do Senhor rompendo os limites, rompendo as barreiras, porque a bênção do Senhor vai fazer você enriquecer, vai fazer a nossa nação enriquecer sem desgosto ou sem dor. Essa palavra no hebraico significa sem trabalho árduo. Isso não significa que você não vai trabalhar, você vai trabalhar muito, mas você também vai receber a recompensa do seu trabalho, porque muitos de nós trabalhamos, nos esforçamos e não vemos o retorno do nosso trabalho, não vemos a recompensa do nosso trabalho. Deus não quer isso sobre a sua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer que você trabalhe, porque Ele determinou que nós venhamos a trabalhar. Deus quer que você trabalhe, mas que também você seja digno de receber a recompensa por aquilo que você está batalhando, por aquilo que você está trabalhando. Terceira carta de João, no versículo 2, o apóstolo João diz: Ei, amado, eu desejo, eu espero que você vá bem em todas as coisas e que você seja próspero, assim como a
sua alma é próspera. Eu declaro a alma da nossa nação, eu falo a alma da nossa nação, que ela venha a ser curada, venha a ser restaurada, venha a ser refrigerada, venha a ser alinhada ao coração paternal de Deus. E isso comece a trazer uma medida de prosperidade para os habitantes da nossa nação. Nós vivemos a prosperidade quando estamos integrados, corpo, alma e espírito, alinhados ao Senhor. Então a pobreza, ela não tem só a ver com dinheiro, você ter pouco dinheiro ou você ter muito dinheiro. A riqueza não tem a ver só com você ter pouco dinheiro ou muito dinheiro, mas também inclui numa questão de mindset, de mentalidade, de modelo mental, de esquema mental. A prosperidade não envolve só recursos financeiros, mas envolve a bênção do Senhor alcançando todas as áreas da sua vida. E eu declaro que a bênção do Senhor venha trazer prosperidade sobre a área espiritual, a área física, a área social, a área material, a área profissional, a área da sua saúde, a área dos seus relacionamentos. Em nome de Jesus, que você venha viver a prosperidade da parte de Deus, porque a prosperidade é vontade de Deus. Coloque aí nos comentários, a prosperidade é vontade de Deus. Deus quer, Deus deseja que você seja próspero. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer você crescer, Deus quer fazer com que você venha a multiplicar. Deuteronômio 28 fala a respeito das bênçãos do Senhor, e nós vemos ali como as bênçãos do Senhor, elas são expansivas. Mas eu quero chamar a atenção e quero profetizar sobre a nossa nação nesse momento, declarando que a palavra do Senhor afete o sistema econômico da nossa nação nesse tempo, fazendo com que as riquezas, os tesouros escondidos da nossa nação comecem a brotar, comecem a surgir ideias, inovações, insights, todo tipo de tecnologia seja despertado para a nossa nação nesse tempo. As portas se abram para trazer a transferência de riquezas para a nossa nação. Projetos sejam abraçados nesse tempo para o crescimento que a nossa nação experimentará em nome de Jesus. Que nós venhamos a viver um tempo de prosperidade, bonança e shalom sobre a nossa nação. E profetizamos sobre a nossa nação, Deuteronômio 28:11, que o Senhor dá abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo. Eu profetizo nessa hora sobre o agronegócio. Você que trabalha em toda parte do agronegócio, eu profetizo que seja destravado nessa hora as riquezas. Eu falo as terras nessa hora, elas comecem a frutificar, todas as sementes plantadas, tudo aquilo que está sendo cultivado, tudo aquilo que está sendo trabalhado no solo da nossa nação, do nosso país. Comece nessa hora a ouvir a palavra do Senhor e comece a responder, comece as sementes a germinar, comece a trazer frutificação, comece a trazer multiplicação, que não haja perca das sementes, mas que o Senhor venha a trazer a bênção dele sobre o território, que todas as pessoas que trabalham no agronegócio possam ver a boa mão do Senhor nessa temporada sobre a nossa nação. Estamos vendo aí alarmes e alertas climáticos vindo, que talvez venha a te amedrontar ou te apavorar, mas eu quero dizer que se o seu negócio, se o seu agronegócio, tudo que você trabalha, que está relacionado à terra da nossa nação, está alinhado ao propósito de Deus, você não sofrerá dano. Você não sofrerá dano. Pai, que o Senhor levante mesmo pessoas prósperas nessa terra para poder abençoar a nossa nação em nome de Jesus, porque o Senhor fará frutificar
o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o produto da sua terra, em nome de Jesus, conforme ele prometeu a vocês através do juramento aos seus pais. E o Senhor abrirá o bom tesouro dos céus. O Senhor abrirá o bom tesouro, os céus. Ei, no dia 28, 29 e 30 de agosto, nós estaremos juntos aqui na conferência Chamar. E o tema que o Senhor colocou ao meu espírito esse ano foi convergindo céus e terra. Eu declaro essa palavra, nós viveremos esses dias aqui juntos. Se você não fez sua inscrição, faça sua inscrição. Nós viveremos esses dias aqui juntos. Viveremos essa palavra se cumprir sobre a nossa vida e sobre a nossa nação. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. O céu irá se rasgar. O céu irá se rasgar. Sobre nós, filhos de Deus, os céus já estão abertos, mas nós iremos determinar que os céus irão se rasgar sobre a nossa nação para liberar chuva à terra no seu tempo certo, para que você venha a ser abençoado em todo o trabalho das suas mãos. Eu declaro que a bênção do Senhor venha sobre todo o trabalho das mãos dos habitantes do Brasil, em nome de Jesus. Todo o trabalho das suas mãos, toda sua prestação de serviço, todo o seu esforço, tudo aquilo que você empreende, o Senhor irá te abençoar, porque você está debaixo dos céus abertos. E quando os céus estão abertos, o Senhor libera a chuva. A chuva é um sinal da bênção dele sobre a sua vida, e você será próspero em tudo que você realizar. Você será bem-sucedido. E se eu profetizo a você, eu profetizo a nossa nação, porque nós somos habitantes dessa nação e agarramos essa palavra, vigiamos essa palavra do Senhor para as nossas vidas. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Presta atenção aqui. Eu declaro nessa hora que as fronteiras se abram da nossa nação para poder abençoar outras nações com ideias, com projetos, com inovações, com sociedades, com com exportações, em nome de Jesus. Você irá abençoar, você será próspero e irá abençoar além dos limites, além das fronteiras da nossa nação, em nome de Jesus. Emprestaremos a muitas nações todo tipo de inteligência, de conhecimento, de recurso, de habilidades, de talentos, mas também recursos financeiros. Negócios crescerão além dos limites para as outras nações. Abençoaremos outras nações e não tomaremos emprestado, porque o Senhor colocará o Brasil por cabeça e não por cauda. Fomos chamados a ser uma nação de governo e não uma nação que venha a ser cauda, mas uma nação que venha a ser cabeça. Somos chamados para sermos cabeça. Por isso o Senhor nos fez tão grande a nível territorial. Por isso nosso território é tão grande. Somos grandes por natureza. Somos grandes por natureza. E porque você tem uma mentalidade de pobreza, nessa hora renunciamos à mentalidade de pobreza. Como brasileiros somos grandes, pensaremos grandes, teremos sonhos grandes, sonharemos de acordo com a grandeza que Deus tem para a nossa nação. O Senhor nos colocará por cabeça e não por cauda. Aquilo que o Senhor está entregando para você não é para você receber o suficiente, não é para você receber de forma miserável ou apenas para você receber ali para o seu sustento. Pense grande, coloque números grandes, imagine coisas e projetos grandes na sua vida, porque o Senhor está colocando você como cabeça e não por cauda. Você estará em cima e não embaixo. Profetizamos isso sobre a nossa nação. Dizemos nessa hora que a economia da nossa nação seja revertida nesse tempo. Seja revertida nesse tempo a economia da nossa nação. Viveremos tempos bons. Fechamos esse ciclo de vacas magras sobre a nossa nação e liberamos um tempo e uma estação de bonança, de benefícios, de galardão, de recompensa da bondade do
Senhor, em nome de Jesus. Declaramos que a grande transferência de riquezas venha das mãos dos ímpios para as mãos dos justos do Senhor, para que haja uma administração coerente, uma administração sábia, uma mordomia dos recursos da nossa nação, de uma forma que venha multiplicar. Abençoamos as empresas da nossa nação nesse tempo, em nome de Jesus. Declaramos que elas não irão fechar, declaramos que elas não irão entrar em falência, mas que o Senhor fará e trará estratégia aos microempreendedores, aos autônomos, aos empresários, estratégias para poder surfar em meio à crise, para poder se elevar em meio à crise, em nome de Jesus, porque isso foi o que Jesus disse. Jesus disse: ei, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar aos pobres. O que estamos trazendo aqui hoje é uma evangelização a todo o sistema de pobreza sistêmica que governa a nossa nação. Estamos aqui para trazer boas novas, boas notícias. A pobreza vai ser arrancada pela raiz da nossa nação em nome de Jesus, porque evangelizar aos pobres é trazer um anúncio de que a pobreza sistêmica que governa a nossa nação, seja na mentalidade das pessoas e seja nos recursos que elas possuem, vai ter que se dobrar ao nome de Jesus, vai ter que se romper ao nome de Jesus. Eu declaro que soluções criativas sejam liberadas nesse tempo para erradicar a pobreza na nossa nação, em nome de Jesus, e que o reino venha a ser estabelecido, porque o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. O reino de Deus é um reino de acréscimos, é um reino de expansão, é um reino de abundância. A pobreza é a vontade de Satanás. Se a abundância é a mentalidade do reino de Deus, a pobreza é a mentalidade do império das trevas. Renunciamos toda a pobreza, toda a escassez. E quando eu falo de pobreza, eu falo de improdutividade. É quando você faz muita coisa, mas você não consegue ter resultado, você não consegue ter retorno. Mas pobreza também, preste bastante atenção aqui no que eu vou falar. Pobreza também é o medo de você não ter algo, o medo de você não ter algo. É você não ter e você tem medo de avançar para alcançar e aí você não avança. Isso também é mentalidade de pobreza. E eu quebro nessa hora toda a mentalidade de pobreza na nossa vida. O medo de viver de forma escassa, o medo de viver endividado, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de não ser bem-sucedido, o medo de não construir um futuro próspero. Isso é mentalidade de pobreza, porque se Deus te deu uma visão, Deus traz a provisão para você viver, desfrutar dessa provisão. Então quebramos nessa hora, renunciamos como povo brasileiro o medo de não ter, o medo de não viver, o medo de não conseguir pagar, o medo de viver uma vida miserável, o medo de avançar e não obter os resultados. Quebramos nessa hora, porque assim como filho de Deus, você tem a condição de gerar, de produzir. Deuteronômio 8 diz que Deus é quem dá o poder para gerarmos as riquezas. Deus é quem dá o poder e esse poder está dentro de você. Eu vou repetir, o poder para gerar as riquezas está dentro de você. Quem vai gerar as riquezas? Nós. Nós vamos gerar as riquezas, porque o poder está dentro de nós. Diga aí, declare isso. Eu sou um gerador de riquezas. Eu sou uma geradora de riquezas. Declare isso, coloque aí nos comentários. Eu sou um gerador de riquezas. A palavra poder significa uma capacidade. Deus coloca uma capacidade, uma unção, uma capacitação dentro de você para você gerar as riquezas. Então, ao invés de você ficar esperando as riquezas
se manifestarem, comece a produzir, comece a gerar as riquezas, porque a pobreza faz você não produzir, a pobreza faz você ser improdutivo, a pobreza faz você ser negligente e não diligente, a pobreza faz você parar e não avançar, a pobreza faz você ter medo do futuro e medo de não conseguir ter recurso, a pobreza faz você dar passos para trás ao invés de você avançar, mas o poder de Deus te leva para o avanço, o poder de Deus te leva para o avanço, e por isso nós precisamos entender que somos geradores, somos produtores das riquezas do reino, somos produtores das riquezas do reino, aquilo que o Senhor tem nos dado, em nós há a capacidade de multiplicar, em nós há a capacidade de multiplicar, e o Senhor diz isso lá em Deuteronômio 8:18, você precisa se lembrar disso. Você precisa se lembrar disso, que Deus é quem dá o poder para você gerar as riquezas. Para quê? Para que Ele confirme a aliança e o pacto que Ele fez com você. Porque Deus quer que você seja próspero, para que Ele mostre, através da sua prosperidade, a aliança que Ele tem com você. Eu vou repetir. Deus quer revelar para as outras pessoas a aliança que Ele tem com você. Por isso Ele quer que você seja próspero. Por isso que Ele quer que você desfrute, que você utilize, que você seja uma pessoa útil e produtiva, utilizando essa capacidade, esse poder que Ele te dá para você gerar as riquezas. A palavra de Deus diz, a promessa de Deus diz, quando Ele estava liberando promessas sobre a nação de Israel, Ele declarou algo muito forte, e essa é uma das declarações que eu faço sobre minha vida, sobre a minha geração, e hoje vamos fazer sobre a nossa nação. A palavra de Deus diz que não haveria no meio de nós pobre algum. Não haveria no meio do povo de Israel pobre algum, porque o Senhor abençoaria abundantemente na terra que Ele daria por herança. Essa é a palavra. Por isso os judeus são tão prósperos, por isso eles são tão abundantes, por causa dessa palavra, porque não haveria pobre no meio de ti, diz o Senhor, porque o Senhor vai te abençoar abundantemente na terra que Ele te deu por herança. Qual é a terra que Ele te deu por herança? A sua esfera de trabalho, a sua influência, o seu negócio, o seu próprio território, ali a sua cidade, a nossa nação. O Senhor nos deu isso por herança. Agarramos essa palavra como moradores do Brasil, habitantes dessa nação, e declaramos nessa hora que no nosso meio a pobreza sistêmica seja erradicada e que não haja pobre no nosso meio, porque o Senhor nos abençoará abundantemente. Não apenas nos abençoará, mas nos abençoará abundantemente. O Senhor vai te abençoar abundantemente no território que Ele te deu para possuir, no território que Ele te deu para trabalhar, no território que Ele te deu para ocupar, seja na sua esfera de influência, seja nos seus negócios, no seu local de trabalho, nos contatos que você possui, seja na geografia na qual você está localizado, seja sobre a nossa nação. O Senhor nos abençoará abundantemente. Essa passagem é Deuteronômio 15, versículo 4. Deuteronômio 15, 4. O Senhor abençoará abundantemente na terra que Ele nos deu por herança, e não haverá pobre no nosso meio. Declaro que não haverá pobre nas nossas gerações, não haverá pobre no nosso meio, no meio da nossa família, em nome de Jesus. A mentalidade de pobreza, de miséria, de escassez se sujeita ao poder da bênção do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Ei, você precisa sim ser ambicioso para desejar que aquilo que está sobre
sobre o reino de Deus se materialize sobre a sua vida. Todas as bênçãos já foram liberadas para nós e estão nos cenários espirituais. Efésios 1:3 diz isso. E precisamos sim ser ambiciosos. Ambicioso é diferente de ganancioso. Você não pode ser ganancioso. A ganância é a avareza. A ganância quer acumular, quer guardar, quer esconder, e debaixo do colchão, igual o mineiro fala, quer esconder, quer guardar, quer limitar. Mas a ambição é o desejo que você tem de alcançar algo dentro de um objetivo para que você construa uma vida melhor. Então, sim, precisamos ter uma visão de futuro e precisamos ser produtivos para construir essa visão de futuro. E eu quero terminar com isso. O Dr. Peter Wagner, ele escreveu um livro, A Grande Transferência de Riquezas, um livro extraordinário, baseado ali em Provérbios, que diz que Deus faria com que as riquezas que estão nos ímpios pudessem ser depositadas nas mãos dos justos. Essa é uma transferência de riquezas que nós estamos vendo e iremos ver aumentar ainda mais nessa temporada sobre a nossa nação. Mas o Dr. Peter Wagner diz algo muito importante e eu quero finalizar com isso. Ele diz que há 4 passos para transicionarmos da pobreza para a prosperidade. 4 passos fáceis, simples e práticos, como filhos de Deus, para transicionarmos da pobreza para a prosperidade. Passo número 1, segundo Crônicas 20:20. O que diz segundo Crônicas 20:20? Vamos lá, segundo Crônicas 20:20 diz: creiam no Senhor Deus e vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, ou serão bem-sucedidos. Você quer ser bem-sucedido? Creia na palavra profética. Creia nos profetas. Creia na palavra profética. Para sermos bem-sucedidos, precisamos ter uma promessa. Precisamos ter uma palavra profética. Nós cremos no Senhor e nós vamos alcançar segurança. Nós cremos na palavra profética enviada pela boca dos profetas. Nós acreditamos naquilo que os profetas estão liberando. Nós vamos prosperar. Eu declaro que os ouvidos do Brasil se abram, se destampem para ouvir as palavras proféticas que estão sendo ecoadas, liberadas sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Número 2, você precisa operar de forma contrária ao espírito de pobreza, porque há o espírito de pobreza e a mentalidade de pobreza. O espírito de pobreza, ele constrói esquemas de pobreza na nossa mente, gerando a mentalidade de pobreza. Como nós vamos sair da pobreza para a prosperidade? Quando começarmos a operar de uma forma diferente. Então, ao invés de você pensar de uma forma limitada, você vai pensar de uma forma expansiva. Ao invés de você guardar o dinheiro debaixo do colchão e não fazer nada e deixar o dinheiro perder o seu valor, você vai começar a ter uma mentalidade de mordomia e de multiplicação. Ao invés de você pensar de uma forma para sobrevivência ou apenas para suficiência, Deus não é um Deus de suficiência. Deus não é um Deus de suficiência. Deus é um Deus de ampla suficiência ou abundância. 2 Coríntios 9 fala sobre isso. Deus não quer te dar o suficiente. Então, ao invés de você pensar apenas o suficiente para você viver aqui na terra, comece a pensar de forma diferente. Comece a pensar na forma abundante que Deus quer que você viva aqui na terra. Isso é viver de acordo com a mentalidade de Deus. E isso é batalha espiritual nível forte. Nível forte. É um nível de batalha espiritual que rompe estruturas ancestrais e rompe estruturas culturais também. Então, opere no espírito contrário à pobreza. É o segundo passo que o Dr. Peter Wagner libera ali no seu livro da Grande Transferência de Riquezas. O primeiro é
Creia no Senhor Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O segundo é opere, atue, se comporte, tenha uma atitude diferente, a atitude de pobreza ou de escassez ou de miséria. Número 3, você precisa confessar todos os seus pecados, transgressões ou iniquidade. Confesse todos os pecados, transgressões ou iniquidade. E por que eu estou falando isso? Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. Veja aí, nunca. Não é para você generalizar, mas aqui está dizendo algo que sim, aquele que abafa, que esconde, que encobre os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades, não prospera, não consegue avançar na vida, não consegue ser bem-sucedido. Mas aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Então você precisa confessar e você precisa abandonar essa prática na sua vida para que você seja bem-sucedido. E número 4, o quarto passo é seja generoso. Seja generoso. E aí eu vou lá em Provérbios capítulo 11 e finalizo com isso, porque a generosidade é uma condição do nosso coração. Aqui há duas coisas. Ou você é avarento, ou você é generoso. Você não encontra um avarento generoso. E nem um generoso avarento. Ou você é avarento, ou você é generoso. E aí a minha pergunta para você é: qual é a condição do seu coração? Uma condição de avareza ou uma condição de generosidade? Porque a alma generosa, ela prospera. Provérbios 11, ali a partir do versículo 24, diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Cada vez que você é generoso, você recebe mais. Você recebe a medida da sua generosidade. Se você não está recebendo nada, é porque você não está dando nada. Se você não está conseguindo receber nada na sua vida, é porque você não está exercendo generosidade. Porque aquele que é generoso, cada vez que ele é generoso, ele dá e ele vai receber mais. Mas aqueles que retêm mais do que é justo, acabam na pobreza. Veja, aqueles que retêm, e Mateus fala sobre isso, aquele que dá, ele recebe mais, mas aquele que retém, até aquilo que ele está retendo, ele vai se perder, ele vai perder aquilo que ele está guardando, ele vai perder. Aqui Provérbios diz, acaba em pobreza. Versículo 25, a alma generosa, a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa o que retém o trigo. Então o avarento, ele é amaldiçoado. O avarento não é abençoado, ele é amaldiçoado. O generoso é abençoado. O povo amaldiçoa aquele que retém o trigo, mas a bênção vem sobre a cabeça daquele que vende, ou daquele que transmite, daquele que reparte, daquele que compartilha. Quem procura o bem alcança o favor, quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. E aquele que perturba a casa herdará o vento, mas o fruto do justo é árvore da vida. O fruto do justo é árvore da vida. A alma generosa ou a pessoa generosa, ela prospera. E aquele que dá generosamente vê aumentar as suas riquezas. Mas aquele que retém, ele cai na pobreza. Eu declaro que sobre a nossa nação se levante uma geração de generosos. A generosidade é uma condição do nosso
coração. E essa condição gera em nós um comportamento generoso. E o comportamento generoso atrai a riqueza para a nossa vida. Há uma fórmula, um conselho de John Wesley, um avivalista, e ele dizia algo: ganhe ou faça tudo o que você puder, poupe tudo o que você puder e dê tudo o que você puder. Essa é uma fórmula para você viver a prosperidade do reino de Deus. Faça tudo o que você puder, poupe tudo o que você puder e dê tudo o que você puder. Quando você é generoso, você vê as suas riquezas aumentarem, você vê o favor de Deus vindo sobre a sua vida, você vê a bênção do Senhor te enriquecendo e você vê cada vez mais o poder para gerar as riquezas. Então, ouça uma palavra profética e você vai prosperar. Tenha uma atitude contrária a toda atitude de pobreza, de escassez, de miséria na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer algum exemplo simples disso. Quando você vai comprar algo para você, busque sempre o melhor. Tem aquelas pessoas que, vou comprar aqui, é baratinho aqui. Daqui a uma semana você perde isso. Você perdeu o dinheiro. Então é melhor você adquirir algo de boa qualidade e que venha a te abençoar por um bom tempo do que você ter uma mentalidade de pobreza e querer uma coisa baratinha que daqui a uma semana você vai ter que gastar dinheiro para comprar novamente. Isso é mentalidade de pobreza. É você ali querer guardar algo, mas o seu bolso é como um saco furado. Ele vai embora. Então, seja uma pessoa que tem uma atitude diferente de comportamentos de pobreza, de miséria e de escassez. Confesse os seus pecados, as suas transgressões e as suas iniquidades e arranque isso da sua vida. Tem um estilo de vida diferente e você vai ver a misericórdia do Senhor te alcançar. E número 4, seja generoso. Seja generosa, porque a pessoa que é generosa, ela prospera. E a palavra de Deus diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante virá sobre a sua vida. Quando vem sobre a sua vida? Quando você dá. Quando você dá, vai ser dado para você uma medida ainda maior. Porque Deus nunca tira algo de você. Deus nunca tira algo de você. Tudo que você entrega para Deus, você faz com que aquilo que você está entregando para Ele venha a viver debaixo de uma palavra de multiplicação. Então, tudo que você entrega para Deus, multiplica para você mesmo. Guarde essa chave. Tudo que você entrega para Deus, multiplica para você mesmo. Por quê? Porque você está inserindo isso na atmosfera da glória de Deus. E a glória de Deus é abundância, é riqueza, é prosperidade, é fartura. Envolve toda a grandeza. Riquezas e honra estão diante do Senhor. Quantos querem viver tempos de honra? Riquezas e honra caminham juntos. Riquezas e honra caminham juntos. Se você caminha na riqueza do Senhor, você vai viver a honra. E se você caminha em honra, se você é uma pessoa de honra, você vai viver riquezas nas áreas da sua vida, prosperidade nas áreas da sua vida, em nome de Jesus. Fez sentido para você? Se deixar, a gente vai falando aqui, mas é importante trazer todo esse conceito. Porque não adianta nós orarmos se você não tem a luz. A luz. Porque senão você vai orar como um escravo e não como um filho. E não adianta nós orarmos pela nossa nação, pedindo que o sistema econômico da nossa nação venha a ser transformado, se nós, os moradores, os habitantes da nossa nação, temos uma mentalidade de escravidão. É importante você romper essa mentalidade. Quando você rompe essa mentalidade, você ora o Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor, é o pastor do Brasil, e nada irá nos faltar. O Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Deus te abençoe nesse dia, faça com que todo pensamento de pobreza, escassez e miséria seja
substituído por pensamentos do reino dele para a sua vida e que você venha alcançar uma medida de riqueza e de abundância e de transferência de riquezas como nunca antes, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã aqui às 23 horas no Vigia Agora. Amo vocês, Deus abençoe vocês e que vocês tenham sonhos com prosperidade, sonhos com ideias criativas, sonhos que venham a fazer com que vocês avancem rumo à grande colheita que Deus tem para liberar sobre suas vidas em nome de Jesus. Shalom!